Vai alcançar o Pedro, que tem 30, que infelizmente machucou, mas o Pedro é muito mais jogador que o Roberto. Mas, assim, ele tá conseguindo tudo. O que você pode falar desse menino, você, Brazão, que você é amigo dele? Ah, ele é um grande jogador, né? Os números estão aí. Tá bom. Ele vem de 3 anos que eu posso falar que ainda vai vir temporadas melhores, muito mais. Que é um menino que trabalha muito, um cara que não se contenta. Aqui, filho, você falou dos 3 anos. 2022, 28 jogos, 11 gols e 2 assistências. Olha em 2023, 63, 15 gols e 7 assistências. Olha em 2024, 55 jogos, 29 e 6 gols. Brazão? Ah, ele é merecedor, né? É um cara que trabalha muito, tem muita qualidade e eu tenho certeza que os números só vai aumentar de gols, de assistência, porque é um grande jogador. Igual você disse, eu tenho o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, de ter amizade, é um grande jogador, só não vai fazer gol contra mim. Isso mesmo. É o seguinte, ó, o Alejandro acaba de fazer gol no Vitória, tá com 13 gols e ele também vai partilharia também juntamente com o Roberto. Qual a ideia do o contrato do Romero Augusto Melo? Tempo, Fabinho Soldado, tem que renovar mais um ano o contrato do Romero. Marília, Quesada e Sálvio, do jogo de ontem, e do Roberto, do Romero, e 50 pontos. 4 assistências nos últimos 2 jogos. Olha só que coisa incrível do Romero. O Corinthians foi melhor o jogo todo, até antes mesmo de tomar os 2 gols do Bolassi, né? Bolassi, o francês. O time do Corinthians chegou a criar algumas oportunidades. O próprio Yuri, cara a cara com o goleiro do Criciúma. Aí também mérito do goleiro Gustavo, né? Evitou aquele que seria o primeiro gol da equipe do Corinthians. Se é Gustavo é bom, né? Porque meu filho chama Gustavo. E aí é o seguinte, Mas meu filho nunca chutou uma bola. É o poder de reação. No meio né? da câmera. É o poder de reação, Neto. Você está tomando de 2-0 e conseguir chegar a essa virada incrível. 7 vitórias. Você já tomou de 2-0 e conseguiu virar o jogo? A minha vida é uma virada. A gente sempre está sendo nossa vida, né? Nossa. né? Olha só uma curiosidade. Por favor. 7 jogos seguidos, 7 vitórias, certo? 21 pontos. Nos 29 jogos anteriores, 29 pontos. Ou seja, o Corinthians tinha uma mísera média de 1 ponto por jogo. Ia cair. Para ser rebaixado. Só um minuto, Quesada. E aí agora ele fez 21 pontos. Qual câmera que eu mostro? Tira lá, vem aqui. Jogos. Incrível. Aqui, ó, mostra aqui, ó. Vem cá. Certificado do Quessadinha. Eu dei R$1.000, o Quesada também deu 1.000. Olha quanto já, ó. 22 milhões. 21.954.924,35 centavos. Tá mostrando aí? É que eu não tô vendo lá, mas tudo bem. Esse aqui do Nando Quesada. O meu já tá lá, da Rádio Craquineto também já tá lá, do Sidney Ferreira já tá lá. Vou fazer do meu filho também, que a partir de R$100 o seu nome vai estar no estádio 360 graus. Vou fazer de todos os meus filhos, para que todos eles possam estar o nome lá no estádio. Diga-se de passagem. Parabéns. 1.000, viu? Se eu puder, eu contribuo mais. Não, tá bom, não precisa mais não. Tá bom então. Vamos lá, qual o telão? Vamos lá. Transparência, essa é a verdade, né? Renovação e transparência é uma mentira. Essa aí é a verdadeira, né? É R$21.981.837,99. Tem que arrecadar 700 milhões, são 6 meses, diga-se de passagem. Veja quem contribuiu. Ana Luísa Rodrigues, Osasco. Osasco é Osasco, porque osascoense, né? Não sei qual é o gentílico. Osasquense, que eu vou ganhar um título osasquense. Ricardo Capriotti de lá, Osasco. O segundo maior lugar que vende cachorro-quente no mundo é Osasco. O primeiro é Nova York. Mas o nosso cachorro-quente aqui é muito melhor que lá. Lá é um pouco uma linguiça desgraçada, fina, parece um pinto de cachorro. Aqui não, aqui tem puria, tem batata, tem mostarda, tem um monte de coisa. Lá milho, ervilha. Você janta, almoça, leva pra casa. Arroz, feijão. Lá é um pãozinho, coisa de uma salsicha. Vamos lá, ó, pra dizer a verdade pra você, o Corinthians está jogando muita bola. E nós estamos mostrando pra vocês todos do Brasil inteiro aqui no apito final as 7 vitórias do Corinthians, que são 21 pontos. Que pra mim, eu coloco o Rodrigo Garro como o melhor jogador dessa nova geração. E depois que eu saí do Corinthians, que eu parei de jogar futebol, pra mim ele é o maior que me substitui. Pra mim ele é o que pode ser muito melhor que eu, pode ganhar muito mais títulos do que eu. Eu acho que esse menino é um craque de bola, não sei se ele vai ter tempo pra isso. Danilo não, Neto? Não, do jeito que eu jogava, o Danilo é diferente.
Mas o Danilo foi um monstro de jogador, mas não no estilo meu e do Garro. O Garro tem um estilo mais diferente do Danilo. O Danilo eu acho que é muito melhor que eu e muito melhor que o Garro. O Danilo é melhor que eu e melhor que o Garro. Então ele não pode estar no meu patamar. O Danilo está no outro patamar. Muito acima de mim, muito acima do Garro, diga-se de passagem. O que você pensa em relação ao Corinthians nesses 21 pontos e essa reviravolta incrível onde o Corinthians tem chance de estar no G7 depois dessa vitória do Botafogo da Libertadores? A arrancada histórica do Corinthians com essas vitórias em sequência. E aí é lógico, se a gente for falar de Garro, que para mim também é um jogador que tem passe, que tem enfiada de bola, que tem assistência como o Garro, mas Neto, eu queria destacar 2 jogadores. Quais são? Hugo Souza, porque o primeiro semestre do Corinthians foi um semestre terrível de goleiros, a saída do Cássio, a história do Falando nem na defesa. então, aí chega o Hugo Souza, Contra o Palmeiras, que muda o Corinthians e dá uma estabilidade para a defesa do Corinthians, e tá aqui o Brazão que pode falar pra gente exatamente o quanto que o Hugo Souza colaborou aí, com isso. E aí, essa cabeçada aí, ó. E é lógico que são vários jogadores que melhoraram muito o seu desempenho, e aí eu coloco o Memphis. Para mim, o Memphis fez coletivamente o Corinthians crescer. Ele é um cara de grupo, ele não é um cara vaidoso, é um cara que fez todos os demais que estão no entorno dele. Vaidoso sempre é os ruins, sabia? Né, Neto? Vaidoso é o ruim, o cara que arrebenta o ambiente é o ruim, quem arrebenta é o reserva, sempre os E é caras que muito nunca claro jogam pra nada. gente, pelo que o Yuri Alberto falou, quanto que o Memphis melhorou o ambiente, trouxe um astral positivo. E aí essa arrancada de vitórias seguidas do Corinthians. Tem uma coisa também que eu falo do Santos, até em relação ao Corinthians, e eu sou defensor do Carille de uma forma bem tranquila em números, em fatos, né? Não é só a minha opinião, mas tava um momento que vocês tinham 8 jogos, 4 vitórias, 4 empates. Vocês tinham feito, acho que, 8 gols e não tomado nenhum. E mesmo assim, as pessoas cobravam no Carille, Brazão, ofensividade e defesa. E ganhou um título. Nessa arrancada do Corinthians, como foi a do Santos, vale muito mais o elenco, né? Não é só os 11 jogadores, né? O elenco faz a diferença, né? Eu posso dizer, no Santos ali, o elenco fez toda a diferença no dia a dia, o ambiente. A gente teve um baita de um ambiente que fez toda a diferença durante toda uma temporada. Vou falar uma coisa pra vocês. O brasileiro, ele tem que ser estudado. Sabe por quê? NASA. Não, deixa eu falar uma coisa pra você. O cara pra jogar uma cabeça de porco. Não é não jogar, vou até mudar a minha visão. Pensa. O cara pensar. O cara compra. Vou mesmo, O vai cara até leva. lá. Transporta. O cara consegue entrar e ainda ele joga. Aí ele dá sorte. Eu não acredito em sorte, mas e nem em azar. Vai o jogador, chuta a cabeça do porco, quase quebra o tornozelo. O Iroberto. O Iroberto. E aí ele virou um ídolo pra torcida. Num jogo contra o Palmeiras. Não, loucura isso. Tem que estudar mesmo. Não tem que estudar? E a reação do neto holandês lá e os outros comentaristas? Eles acharam isso daí espetacular. Eu não achei legal, tá? Mas os caras lá fora falam, nossa, isso é futebol. Verdade. Os caras levaram uma Mentira. cabeça... Os holandeses, tá? Mentira, Eu tô mentira. falando, eu vou te mandar o Verdade. vídeo. Né? Os caras levaram uma cabeça de porco e jogaram. Isso que é futebol. Futebol raiz. Os caras querem ser tudo certinho e tal. Eu não achei legal. O Corinthians tomou uma multa, né? 60 mil reais. Não vai perder mando, mas tomou uma multa de 60 mil reais. Tinha que ter cobrado no rapaz que jogou o porco. Acabei de porco. Entrar com a ação Porco e ele que cara, tem que pagar. Não, ele foi lá no mercado municipal comprar, né? Do porco. Ou cabeça Não, cara. pra torcida pagar esse porco, do jeito que a torcida tá pagando o estádio, eles compram uma manada de porco. Não, eu acho que tem alguns jogos, né? A gente tá falando dos jogos que mudaram, né? Os 7 jogos na sequência, mas alguns jogos do Corinthians eu acho que tem importância muito grande nesse ano. É o do Flamengo, como eu disse aqui, eu acho que talvez seja o mais importante, até por uma... A gente fala da cabeça do porco, que é engraçado, mas aquele dia tinha uma questão com o Tite muito forte, um momento muito ruim do Corinthians, se o Corinthians perde aquela partida, no mês em que o Flamengo estava se classificando para suas competições. Então, aquele jogo é muito importante. A classificação com o time reserva contra o Fortaleza, falou-se pouco, mas Jogaram muito, né? Jogaram muito, lá em Fortaleza E aqui? e a volta também.
Com o Não foi só Coronado o golaço jogando do bem, né? Coronado, né? Eu acho que tem alguns jogos que mudaram um pouco o astral. E é bom lembrar que Isso, contra o no Flamengo não Atlético tinha que o você citou. Pra Memphis. mim foi o gol do Atlético Memphis. E o Atlético Paranaense, A virada pra mim foi o gol de do falta Memphis. do Memphis contra o Atlético Tava Paranaense. 2-2 o jogo. Que tava 2-2 Não, o tava jogo. 2-0, empatou 2-2, começou a tomar um sufoco. O estádio estava É. muito tenso, um momento muito É. ruim do Corinthians. Então, acho que esse. E, obviamente, o clássico contra o Palmeiras, que é, em qualquer circunstâncias, mais importante que qualquer outro Eles jogo. fizeram 10 anos, o Palmeiras fez 10 anos no Allianz Parque, não foi? Foi. Quem que é o único time campeão lá dentro? Sem ser o Palmeiras? Corinthians. Corinthians. O Corinthians é o Corinthians. Porque sem Corinthians, o que não ia fazer da vida sem o Corinthians? Como é que vocês que não são Corinthians... Eles como é que- torcem contra, como mas é que eles vocês iam precisam do viver? Corinthians. Como é que vocês iam viver se não é meter o pau no Corinthians? Neto, Como é que vocês iam sobreviver de não falar mais de nós? Então, eu vou até contar aqui uma coisa particular, porque você fala sempre isso, né? E tem os antes que ficam bravos. Não, porque tô o nem Corinthians- aí. Não, minha mãe é muito anti. É, Minha mãe não, é tô- muito Corinthians virou. E a minha filha de 5 anos foi lá pra ela e falou: ah, vovó, viramos e tal. Viramos não. Que eu não sou vocês. Eu falei, mas estava torcendo contra nós. Então, se mas- não tiver o Corinthians, nem a minha mãe existe. Beijo, não, mãe. Não tem dúvida disso. Dolores, muito obrigado pelo cuscuz que você mandou. Vou levar lá para casa, corta um pedacinho e vou comendo um mês inteiro. Muito obrigado, um beijo no seu coração e para a família toda, pro Vitor também Guedes, que trabalhou comigo 5 anos lá no Baita Amigos. A gente tem os gols agora de São Paulo contra a equipe do Grêmio São Paulo. O Corinthians tem 50 pontos ganhos, o mesmo número de pontos da equipe do Bahia, e o Corinthians agora só depende de si, só depende das próprias forças para chegar à Libertadores da América. Basta vencer o Bahia e vencer também o Grêmio. São os 2 jogos que restam dentro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians pega o Bahia terça-feira na Neoquímica Arena e pega o Grêmio fora de casa no próximo domingo no estádio da Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. Mas se vencer o Bahia, já vai estar praticamente com os 2 pés dentro da Libertadores da América, porque o Bahia é um confronto direto do Corinthians na tabela de classificação, tem o mesmo número de pontos. Nesse momento em que eu gravo esse vídeo, eu não sei o resultado do Cruzeiro. Se o Cruzeiro perdeu para o Bragantino, aí sim o corintiano está comemorando a rodada de maneira espetacular. Eu não sei quanto foi o resultado do Cruzeiro contra o Bragantino, mas você com certeza que está assistindo a esse vídeo já sabe se o Cruzeiro venceu ou se perdeu ou se empatou contra o Red Bull Bragantino. O Corinthians começou a rodada torcendo contra o Cruzeiro, porque o Cruzeiro pode chegar também ultrapassando o Corinthians na tabela de classificação. Mas o Corinthians tem tudo para conseguir a classificação à Libertadores da América. E com isso, o Ramon Dias deve permanecer mesmo como técnico do Corinthians para a próxima temporada. O Ramon Dias fazendo um excelente trabalho no comando do Corinthians. Livrou o Corinthians do rebaixamento, chegou com o Corinthians às semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana, foi muito criticado pelas eliminações na Copa do Brasil e também na Sul-Americana, nas semifinais, mesmo assim, conseguiu dar a volta por cima e está comandando o Corinthians nessa arrancada impressionante do Campeonato Brasileiro. Está rindo à toa o técnico Ramon Dias. E outros detalhes importantes desta arrancada, desta campanha do Corinthians. O Corinthians tem o artilheiro da competição, Yuri Alberto, 13 gols marcados. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Está à frente do Estevão, ultrapassou o Estevão, passou de passagem pelo Estevão, que tem 12 gols, o atacante do Palmeiras. O Corinthians, esse derby particular entre o Yuri Alberto e o Estevão, por enquanto está dando o Corinthians, está dando o Yuri Alberto, que está na liderança do Campeonato Brasileiro. Já tem corintiano pedindo o Yuri Alberto com a camisa da seleção brasileira. Você acha que o Yuri Alberto merece ser convocado para a seleção brasileira pela campanha que ele está fazendo no Corinthians? Deixe aqui o seu comentário. Ainda tem 2 jogos para o Yuri Alberto marcar gols com a camisa do Corinthians. Ele tem tudo, tem todas as chances para terminar a competição como o artilheiro da competição. Eu não me lembro qual foi a última vez, também não fiz a pesquisa a respeito, mas não me lembro qual foi a última vez que o Corinthians terminou o campeonato com o artilheiro da competição. Deixa aí o seu comentário se você se lembra qual foi a última vez que o Corinthians terminou o campeonato como artilheiro da competição. E o Corinthians tem também o Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro é o garçom do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Ele é o garçom com 10 assistências no Brasileiro. Ele é o garçom, ele é o líder de assistências. Ninguém tem mais assistências do que o Rodrigo Garro no Campeonato Brasileiro. Aliás, ele tem 10 gols e 10 assistências. O chamado duplo-duplo, né? Tem 10 gols e 10 assistências, sendo o primeiro jogador do Brasileirão a atingir esta marca.
O Rodrigo Garro é o líder em assistências do Campeonato Brasileiro, mas além de assistências, ele também faz gols. Ele também está na frente do Estevam do Palmeiras, que tem 9 assistências no campeonato. O Estevam também tem além de artilheiro, um dos artilheiros do campeonato, ele também é líder em assistências. Mas o Rodrigo Garro está à frente do Estevam. Então, grandes destaques do Corinthians nesta arrancada do Campeonato Brasileiro. Agora, o Memphis não foi bem. O Memphis não foi bem no jogo de ontem. Jogou muito mal o Memphis no jogo de ontem, foi substituído. Não foi bem o Memphis ontem. Ontem o Memphis deixou a desejar. Foi substituído pelo Romero e o Romero deu 2 assistências. Por falar em assistências, o Romero foi aplaudido pelo Memphis porque o Romero deu 2 assistências para os gols do Yuri Alberto. Bom, é o Corinthians que se prepara então para o compromisso de terça-feira contra a equipe do Bahia. Vencendo o Bahia, o Corinthians estará praticamente com os 2 pés dentro da Libertadores da América. E amanhã, segunda-feira, acontece a votação do impeachment do presidente Augusto Melo. O Conselho Deliberativo do Corinthians estará presente para votar sim ou não em relação ao impeachment do presidente Augusto Melo. A torcida do Corinthians, a torcida uniformizada do Corinthians, os Gaviões da Fiel, que inclusive estão fazendo a vaquinha para pagar o estádio do Corinthians, são contra o impeachment. A torcida é contra o impeachment. Os torcedores são contra o impeachment. Ontem, inclusive, em Criciúma, os torcedores cantaram "Não vai ter golpe". Não vai ter golpe. Dessa maneira, é o golpe que a torcida do Corinthians se refere à saída, à possível saída do Augusto Melo da presidência do Corinthians. Então, Augusto Melo pode ser impedido de exercer as funções de presidente amanhã, e é claro que estaremos acompanhando tudo aqui no canal do Cereto. Os mais de 300 conselheiros estarão votando, foram convocados para votarem a situação de impeachment. Se os conselheiros votarem pelo impeachment, pelo sim da saída do Augusto Melo, ele vai ser impedido imediatamente de exercer as funções de presidente. E aí a votação também vai ter que passar pela Assembleia de Sócios. Primeiro, a votação vai acontecer no Conselho e depois a votação, se passar pelo sim do impeachment, vai passar pela Assembleia de Sócios. Agora, se passar pelo não, se não passar, se for vetado o impeachment do Augusto Melo amanhã no Conselho Deliberativo, aí morre tudo, segue o jogo e o Augusto Melo continua presidindo o Corinthians normalmente. Corinthians muito bem dentro de campo, só que fora de campo, o Corinthians passando por uma turbulência política, tá pegando fogo fora de campo a situação do presidente Augusto Melo. Faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto, inscreva-se no canal, ative o... Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícias do Corinthians.